13º episódio, sobrevivemos 13º episódio. E hoje nós estamos com um convidado especial que não faz parte da escola. Subimos o nível, saímos do Michael. Não temos mais o diretor como entrevistado. A gente trouxe uma pessoa de fora que é parceiro aqui da escola e a gente vai conversar sobre alguns assuntos bem interessantes para vocês. Talvez a gente divida o podcast em mais de um, se ficar um pouquinho longo, mas eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês acompanhem. E se tiver alguma pergunta, pode mandar lá no nosso Instagram que a gente faz a pergunta para ele e repassa para vocês, tá? Eu sou o professor Luciano, como a Andrea disse, estamos aqui. Acho que deve ser o penúltimo podcast desse ano, sobrevivemos. Não sei como, mas a gente sobreviveu. Estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho para vocês sobre a parceria, que tanto vocês ouvem falar. Então, quem está por trás dessa parceria e qual é a importância dessa parceria dentro da nossa escola. Então, pode se apresentar? Eu sou Paulo Bilic e sou o diretor executivo da Rio Bravo Investimentos, que é a patrocinadora, através da organização Parceiros da Educação, da Escola México. Patrocinadora quer dizer que a gente financia com recursos da Rio Bravo as iniciativas que a Parceiro da Educação oferece para a Escola México, de melhoria da qualidade de ensino, principalmente, ajudando a treinar professores, mas também algumas coisas de iniciativa de infraestrutura crítica na escola, com tecnologia, por exemplo. E também, ademais, procuramos fazer uma ponte entre a própria Rio Bravo e a escola, né? A gente até já organizou um evento aqui com jogo de vôlei, talvez a gente possa falar disso depois também. Isso, porque os nossos alunos, por exemplo, a Parceiros, ela teve participação nesse ano com os alunos tanto da disciplina de matemática e português, do 9º ano, com o MEM 10, que é a associação do conteúdo com a nossa prova do SAEB. Então, os nossos alunos do 9º ano, eles tiveram diariamente o trabalho das questões, das apostilas que vêm da Parceiros. Então, eles já conhecem a Parceiros nesse sentido. Certo. E aí a formação, eu fiz parte da formação pela Parceiros. Esse ano eu participei, tanto eu como a professora de português. Então, eles têm um pouco de noção, mas a gente ainda não parou para falar mais profundamente dessa parceria. Então, o Paulo está aqui para ajudar, né, nessa informação para vocês. E uma pergunta, o que conecta a Rio Bravo com a Parceiros? A gente é uma empresa pequena de número de pessoas, 90 pessoas, mas a gente administra questões ditas sofisticadas, complexas da economia brasileira. Então, a formação das pessoas na Rio Bravo é bastante desenvolvida. Tem pessoas com PhD, né, doutorado, pessoas com mestrado, pessoas formadas em física, matemática, também direito, administração, economia. E para todo mundo ali, a qualidade da educação fez a diferença na vida delas. Foi através da educação que a gente conquistou o bem-estar das nossas famílias e através da qualidade da educação que a gente consegue trabalhar de uma forma que gera prosperidade para os nossos clientes e, consequentemente, para nós também. Só existe prosperidade para nós se a gente ajudar os clientes a prosperar. E a gente só consegue ajudar eles a prosperar se a gente tiver conteúdo intelectual para conseguir tomar decisões de investimento de uma qualidade alta. E isso vem direto do esforço de ter estudado história, de ter estudado português, inglês, matemática, contabilidade, e até questões mais complexas, por exemplo, no campo da física, modelagem, computação é central para o trabalho de todo mundo numa empresa como a Rio Bravo hoje, programação para algumas dessas pessoas também, enfim. Então, a gente sempre pulsou essa preocupação com a educação. E a educação pública, em especial, muitas das pessoas na Rio Bravo passaram pela educação pública, seja na escola, seja na universidade, mas na escola também. Mas muitos também
eu reconheço, vieram da educação privada, pelo jeito que as coisas ainda são no Brasil, né? Há quase que fronteiras assim, né, entre o mundo da educação privada e o mundo da educação pública. E nós sonhamos em ajudar a construir um país onde essas fronteiras se desfaçam e a educação pública seja de tanta qualidade que a educação privada seja talvez uma opção para uma coisa mais específica, talvez uma coisa mais religiosa, mas aonde a escola pública seja a fonte de conhecimento para que todo mundo possa se desenvolver profissionalmente no campo que for, com o nível de profundidade que for e em função também do seu próprio esforço. Desculpa, eu ia perguntar. É porque até então, aqui o México, a escola México, ela está localizada na periferia. Sim. E temos alunos extraordinários. Sim. Extraordinários que a gente para e fala, nossa, que demais. Então, só que ele não tem... eu vim de uma família humilde. Eu sou a segunda pessoa negra a me formar na universidade, certo, da minha família. Certo. Então, eu consigo ver pelos meus alunos a capacidade que eles têm. E é muito bacana que a visão do professor é muito importante numa sala de aula. Muitos alunos se identificam com as nossas histórias que a gente traz para a sala de aula. Eu acho que é uma das formas que a gente tem muita ligação com os nossos alunos, é tratar de igual para igual. Não é porque eu sou a professora que eu sou superior a você. Não, a gente dá aquela bronca de professor, ensina e também conversa. Porque temos uma disciplina que é a tutoria, que é o contato constante com o aluno fora da sala de aula. Então, essa visão é o que a gente quer, é o que a gente sonha. E os alunos de uma escola pública têm a mesma oportunidade de alunos de escola particular. Eu acho que nesse caso até acho que assim, a Parceiros ela ajuda muito nesse sentido, até para viabilizar projeto, porque o México ele é uma escola que eu costumo dizer que é uma escola muito viva. Você até falou que você olhou assim, dos alunos que foram visitar, e os alunos que foram visitar lá, eles não diferem tanto dos alunos que estão aqui. Então, só para esclarecer para quem está ouvindo, é que houve um grupo de alunos da Escola México que foi visitar a nossa empresa, a Rio Bravo, e participou de reuniões com diversas pessoas da empresa que falaram o que faziam, né? Então, e assim, então assim, a ideia era essa justamente para mostrar assim, como a parceria ela tem essa visão de viabilizar uma melhoria no ensino, porque os alunos aqui eles têm uma capacidade que a gente está construindo uma parceria legal, a gente está construindo uma estrutura legal que é para eles, na verdade. Né? E eu acho que essa visão assim da quebra da educação, assim, tipo, você dá aquela olhada, né, tirar um pouco dessa discrepância do público e o privado. Você deixar assim, eu acho que é uma visão assim bem importante, assim, hoje que a gente precisa rever a questão da escola pública, né? Porque eles conseguem ter o acesso ao conhecimento que talvez eles não tivessem, né? Então abre portas para esses alunos. Eles voltaram maravilhados. Assim. Agora tem uma questão com relação a isso que eu queria também ressaltar. Você perguntou por que a Rio Bravo se interessou na Parceiros de Educação e fazer disso uma pauta importante do trabalho de engajamento social da empresa. O que eu gosto especialmente da Parceiros é que é um trabalho direto na escola. Eu quero dizer isso porque é o seguinte, a conversa sobre políticas públicas de educação é uma coisa assim que a gente está cansado de ouvir. Não tem um ministro, um deputado, um senador que, com toda admiração, são pessoas que estão se entregando a um trabalho público, merecem o nosso respeito, mas eu acredito que a verdadeira solução transformadora da educação pública está no engajamento nas escolas. Na vivência, né? E na vivência, porque é impossível você opinar sobre educação sem você estar envolvido com educação. Você já deu uma aula? Você já entrou na escola? Você já tentou chamar a atenção de um grupo de alunos de 16 anos numa sala de aula, depois do recreio, antes do recreio? Você sabe como é que é a dinâmica dos alunos depois que eles voltam de férias? Ou seja, se você não entender disso, o teu comentário é muito estéril, muito superficial. E eu sou um pouco cético desses grandes planos, especialmente assim a nível nacional de transformação da educação. Eu acho que educação é um assunto que requer descentralização.
quanto mais perto das pessoas o assunto da educação estiver sendo tratado, melhor. Então, quanto mais longe em Brasília, pior. Quanto mais no nível estadual, já melhorou. Idealmente, mais para o nível municipal. Idealmente, para o nível do bairro. E aí a pergunta é a seguinte, você conhece a escola pública do seu bairro? Você já visitou a escola pública do seu bairro? Você tem algum tipo de contribuição a dar para aquela escola? Seja voluntária, seja com recursos, seja com orientação, alguma coisa você pode doar para aquela escola. E de vez em quando surgem umas faíscas disso, mas ninguém faz isso com tanta persistência, perseverança e consistência quanto a Parceiros da Educação, que eu conheça. A Parceiros, ela atua, na primeira vez, quando eu dei aula numa escola aqui, no primeiro ano que eu comecei, a gente tinha parceria com a educação, mas era outra empresa que também é ligada à parceria. Sim. E eles tinham um projeto muito grande para a escola, mas acabou sendo barrado em algumas questões burocráticas até. Sim. Mas eles ajudavam bastante a gente. Mas então, também essa realidade de que os planos tais foram barrados burocraticamente, é a vida, a vida. Agora, se numa escola é barrada, imagina a nível nacional. Então é muito melhor, honestamente, para a empresa que deseja realmente fazer uma contribuição objetiva, entende de uma escola. Essa escola pode ter um problema, por exemplo, estar perto de um local de violência, ou não, pode estar num lugar perfeitamente seguro, pode ser uma escola que tem mais alunos carentes ou menos alunos carentes, pode ser... Cada escola é uma realidade muito diferente. Cada escola é muito, eu dou aula em 2 escolas, então assim, Sim. Eu tenho uma escola que, se você for pegar a realidade da outra escola que eu tenho com a realidade do mestre, são 2 escolas diferentes. E às vezes uma escola muito próxima à outra, e são realidades totalmente diferentes. Correto. Então eu acho que o que você falou é o ponto certinho, a gente precisa olhar mais para a escola, assim, para a escola mesmo, não como a educação, ela tem que ser olhada como um todo, claro. Sim. Mas a gente precisa olhar a particularidade de cada escola. Sim. Porque, por exemplo, o México, se você for pegar um México de 3 anos atrás, ele não é o México desse ano. E a gente teve o processo de passar pelo período integral, tudo. E esse ano acho que a gente está consolidando o trabalho que começou o ano passado. Porque o ano passado foi um período de transição de escola regular para a escola P. Então aí foi um primeiro semestre muito conturbado. E aí o Michael veio, ajudou muito nesse sentido, porque eu acho que a direção também... É importantíssimo. E aí esse ano o Michael foi atrás da Parceiros, tudo, a gente conseguiu essa parceria. E esse ano a gente conseguiu ser a escola de destaque da diretoria de ensino. E olha que o período de trabalho, se for analisar, foi curto. Tivemos um ano. Um ano de trabalho. Ano que a gente saiu de uma escola que estava todo mundo desacreditado, para uma escola que a gente pegou e foi para Evirão e ganhamos como escola destaque da diretoria Sul 1. E assim, é um trabalho assim, foi feito muito assim, dos professores, da gente olhar para a escola, ver a escola que a gente tem e falar, vamos trabalhar do jeito que a gente pode. Não querer inventar coisas mais... Então, assim, a gente conheceu o nosso aluno, porque eu acho muito importante. Então, quando você fala da educação, assim, de uma maneira global, que tem que ter importância, a gente esquece de olhar aquela escola específica. Porque, às vezes, você tem uma cobrança dentro da escola, mas você não conhece a realidade da escola. E conhecer o aluno é conhecer a escola. Então, assim, do jeito que você falou, que a parceira, ela atua dentro da escola e ela vê a realidade da escola e ela vê como ela pode ajudar dentro da realidade da escola. Não dentro do que vem lá de cima, não, vamos ver o que essa escola precisa. Então, acho que é muito importante essa visão que você passou de a gente olhar dentro da escola e conhecer a escola. E quando o trabalho é conjunto, né, o resultado em um ano, porque se fosse analisar a nossa escola do ano passado, jamais imaginaríamos que teríamos um resultado como a gente teve esse ano. Então, se for analisar pelo tamanho da escola, pela quantidade de alunos que nós temos, a gente conseguiu um resultado muito bom em pouco tempo. E quando você fala resultado, o que você diz? Resultado é você conhecer seus alunos, é você saber... hoje nós estamos tendo aqui na escola a finalização do ciclo, do ano, fechamento do ano letivo. É a mãe chegar, oi Andréia, tudo bem? Ela saber o meu nome, eu saber o nome dela e a gente conversar e sentar sobre o filho. Certo. Sem falar, nossa, quem é o seu filho? Deixa eu olhar seu filho pelo número, não é pelo nome. Então, é você chegar com o aluno e falar,
André, deixa eu sentar com você. Sabe o que aconteceu? Aquilo que aconteceu ali no particular. Nossa, sério, conversar. Olha, eu consegui um estágio. É você participar da vida do aluno não só como professor, mas como parceiro também. Sim. Porque você acaba conseguindo confiança dos alunos. Então, eu não falo nem de conquista em números. Não é resultado de provas externas. É a conquista interna. Sim, então isso também é bem típico de quem está vivendo a realidade da escola, na minha opinião. Porque quanto mais distante você está, mais você está julgando por esses números. Então, por exemplo, essa recente divulgação dos resultados do PISA. Aí você está olhando para o Brasil inteiro, comparando com outros países do mundo, e o resultado é ruim, como a gente sabe, dramaticamente ruim em matemática. Então, mas esse é um número útil, importante, relevante, tem que ser olhado, mas ele é um efeito de tantas variáveis aqui de baixo, inclusive e especialmente se a mãe reconhece o professor e sabe o nome. Agora, a mesma coisa o Enem. O Enem chega um pouquinho mais perto, porque aí você consegue saber, porque o PISA você não sabe escola a escola, você não sabe... O Enem não, o Enem a gente já consegue saber escola a escola, inclusive você consegue saber aluno a aluno. Já baixou um pouco para uma coisa um pouco mais perto. Mas, de novo, o Enem é um efeito de um monte de ações que passam pela escola ser um lugar seguro, agradável, onde o professor não falta, dá uma boa aula, se sente prestigiado para fazer tudo isso, onde a diretora ou o diretor tem uma estrutura de comando legítima, onde existe um comportamento na escola que é digno, que não é barulhento, que tem biblioteca, ou seja, essas coisas assim, do micro. Do micro, que precisa, por exemplo... Que parece ser uma coisa básica. Sim. Né? Porque, desculpa cortar, mas o olhar é como se assim, nossa, mas isso... Todas as escolas não têm isso? Mas não tem. Não tem. Eu conheci uma escola que nós patrocinamos, que a primeira coisa, quando eu comecei a dar muita opinião para os professores do que eu achava que tinha que ser, alguém me falou assim, você já deu aula, por acaso, aqui na escola, em algum lugar? Eu falei, não, eu já dei bastante aula na minha vida, tava, por exemplo, até quando meu primeiro trabalho era como professor de inglês. Não, eu digo aqui, nessa escola aqui, você já... Eu falei, então vem, dá. Aí eu passei a ser professor voluntário, uma vez por mês eu dava aula na escola. E uma das coisas que tinha era o seguinte, os alunos faziam um barulho tremendo no corredor. Um barulho extraordinário. Eu jamais pensei que a escola pudesse... Porque ninguém tinha colocado ordem naquele assunto. Era só um sinal de como a escola estava desestruturada para coisas mais elementares. Você podia falar do volume que você quisesse naquela lousa, porque a hora que estava passando gente no corredor, não ia ninguém prestar atenção no que estava acontecendo. Então, eu acho muito isso. O México, uma coisa que eu acho que também que a gente consegue trazer muito para dentro da escola, que aí eu acho que até a parceiros ajuda nisso, é para a gente elaborar os projetos, que aqui a gente tem bastante projeto que a gente faz ao longo do ano. Então a gente fez o projeto simples até, a festa junina, que eles adoram. Sim. A gente faz um dia do Setembro Amarelo, a gente faz o dia da Consciência Negra, Halloween, Dia de los Muertos. Então, assim, a Consciência Negra até virou o grande evento dos alunos, porque eles passam, que é o 3º ano que a gente faz um modelo que os alunos adoram participar. Que influenciou os alunos do ensino fundamental a fazer também esse ano, porque que ficou o ano passado ótimo. E por quê? Qual foi o assunto do Dia de a Consciência gente Negra? fala, assim, da cultura negra em geral. Certo. Dia da Consciência Foi uma Negra. semana ou foi um dia? Um dia só, a gente faz um dia. Então a gente faz assim, teve uma peça de teatro, então a gente tem um desfile, que o desfile aborda vários aspectos. Certo. Então a gente começou um desfile, a gente fala um desfile sobre as Religiões das matrizes. As matrizes. A gente vai explicando o que cada um, tipo, o que Oxóssi é dentro da religião de matriz africana, então aí vai entrando no desfile. Aí a gente fez um desfile dos anos 70, fez o desfile dos anos 2000, falando da cultura hip hop. Entendi. Então assim, mas é um momento que a gente faz a mesma coisa que a gente faz, uma coisa diferenciada, é um momento de reflexão também. Certo. E os alunos adoram isso. Tanto é que os alunos do 3º ano, que é o 3º ano que eles participam, eles estão inconformados que ano que vem eles não vão participar. Entendi. A Lá na Rio casa. Bravo também, a gente tem o Dia da Consciência Negra, mas também teve, acho que foram mais de um dia em que nós tivemos eventos e conversas sobre esse assunto. E o que é fascinante porque o Brasil é tão negro, né? Tudo acaba
vindo de uma fonte ou outra de natureza afro-originária, que perpassa a vida de todo mundo. E tem tanta coisa que a gente nem consciência mesmo tem, por isso essa ideia da consciência, você transformar um feriado que podia ser abstrato, genérico, numa coisa específica, é tão rico, né? Na escola e na empresa também. É que a gente fala, não é uma festa, gente, é um momento assim de celebrar, mas é um momento da gente repensar toda a nossa herança cultural que a gente tem. Que deveria ser algo trabalhado durante o ano. Aí a gente, a gente faz um dia, a gente faz o fechamento, mas o trabalho vem antes. A gente vai trabalhando, a gente trabalha texto, a gente trabalha a roda de conversa e faz aquele fechamento que para eles, assim, e essa questão, acho que dos projetos dentro da escola, ajuda a aproximar professor, aluno, e os alunos entre eles, porque eles começam a pertencer à escola. Porque a partir do momento que eles começam a criar, eles entram nesse pertencimento. E às vezes, assim, a gente esbarra, que eu falo até, a gente esbarra assim, na questão de estrutura, na questão de tempo. E há parceiros, por exemplo, são coisas pequenas que às vezes faz dentro da escola, mas que ajuda a gente tanto, que faz uma diferença. Enorme no resultado. Aí, assim, acho que toda ajuda, por exemplo, aqui tem a quadra aqui que os alunos aqui amam vôlei. E aí, o ano passado, o Michael colocou um refletor, porque no horário da janta tá escuro. Para eles, aquilo foi uma coisa ótima, tipo, e uma coisa simples, ele colocar um refletor para clarear, para eles poderem jogar um vôlei à noite, pronto. E aí, a partir do momento que você tem uma empresa que trabalha com você, que você cria um projeto, mostra para eles falam, não, vamos ajudar, nossa, isso faz uma diferença enorme dentro da E o resultado não é um resultado no único dia, é um resultado que, né, você segue com ele, porque acaba influenciando os mais velhos. Os mais velhos influenciam os mais novos, porque os menores, nossa escola ela começa no 6º ano e vai até o 3º ano. Então os pequenininhos chegam numa nova vivência, vendo uma escola diferente, é tudo novo, de repente eles olham, tem pessoas muito maiores que eles. Então eles começam desde cedo a acompanhar a evolução. Então quando a gente chega no 3º ano, a gente tem alunos maravilhosos. E o resultado é ótimo. E fica um legado, por exemplo, os alunos do 1º ano, que eram do 9º ano passado, eles ouviram falar como foi a Consciência Negra à Tarde. Esse ano eles participaram e eles ficaram, eles falavam, gente, é uma coisa muito grande. E aí, quer dizer, mesmo que os alunos do 3º ano, que foram os que começaram com esse projeto, saíram, eles já deixaram um legado. É a mesma coisa o clube de teatro que a gente tem aqui. O presidente do clube, ele vai sair esse ano. Mas ele já deixou um grupo formado, que é um grupo que já querem levar ele. Até eu achei legal que assim, a gente apresentou eles fizeram uma peça sobre refugiados. E aí a gente apresentou na diretoria de ensino, aí a ESPM, que a gente tem uma parceria com eles também, viu, e eles falaram que eles têm umas salas que eles dão aula para refugiados afegãos, de português para os refugiados afegãos. E vai abrir a turma o ano que vem e convidou o pessoal daqui para apresentar a peça para a turma do ano que vem. Então são coisas que vão acontecendo na escola, que assim, que a gente pensa no micro aqui, a coisa acaba tomando uma dimensão que a gente não tem noção. E essas parcerias, eu acho que ela ajuda nisso, por exemplo, que nem assim, tem a parceria com a Parceiros, que ela ajudou a gente nessa montagem do projeto. Aí a gente tem com a ESPM, que viu isso e vai levar os alunos para apresentar, ou seja, os alunos vão ter outra vivência, imagina eles, faz uma peça para uma escola, apresenta na diretoria, agora vão apresentar numa empresa. Então acho que isso faz diferença, porque os outros alunos vão começar a olhar com uma coisa diferente. Certo. E abraça a ideia de uma forma bem bacana e positiva, né? Já até me perdi na questão. A gente estava tão empolgado aqui que eu já pensei mais qual questão. Então, para os alunos, né, para quem está assistindo, na nossa grade, a partir de 2024, os 8º e os 9º anos, além das aulas de matemática da base, também terão aulas sobre finanças, que são, até o momento, acredito que não vai mudar o currículo, né? São 2 aulas. E aí, finanças entra, assim, um mundo gigantesco, né? E aí, qual é a importância do aluno aprender sobre finanças já na escola? Ao invés de fazer que nem eu, que quando cheguei adulta, eu falei assim, e agora, como é que eu invisto? Como é que eu faço? O que eu acho que é bacana, a diferença é que é legal. É a tua vida real, não é? Por exemplo, trigonometria é um negócio intelectualmente fascinante. Mas não é elementar para alguém que está no ensino médio qual é a aplicação que a trigonometria terá na sua vida. Uma equação de 2º grau,
e a forma de resolução dela, idem, requer um nível de abstração que é importante, que é central, mas que, digamos assim, não é de primeiro pulo. Finanças deveria, ou não é que deveria, é uma realidade da vida de todo mundo. No dia que você paga um ônibus, no dia que você carrega o teu cartão para andar no metrô, no dia que você paga em 5 vezes sem juros, uma coisa. Compra um lanche na cantina da escola. Compra um lanche na cantina da escola, toma dinheiro emprestado do seu padrasto, enfim, qualquer ação do dia a dia implica em 10 momentos de finanças, né? Então, eu posso imaginar que é muito mais fácil você interessar as alunas, os alunos por esse assunto, do que por questões mais abstratas de matemática. Agora, interessantemente, algumas das questões mais abstratas da matemática ajudam a resolver questões de finanças. Então, por exemplo, questão de exponencialização, porque os juros se aplicam de forma exponencial, então às vezes umas coisas que um pouquinho, por que eu tenho que aprender isso ao cubo, ou isso ao quadrado, ou isso à 12ª potência? Porque é assim que funciona o juro mensal, para virar anual, ele é elevado à 12ª potência. Eu vejo como algo importante mesmo, porque você traz o lúdico, né? Sim. Então sai do abstrato. E as finanças fazem parte da ponte para a vida que todo mundo quer. Qualquer que seja a sua vida. Se você pode desejar uma vida um pouco mais de acumulação material, um pouco menos de acumulação material, mas se você é uma pessoa que quer ser músico, você tem que ter um caminho para isso. Como você vai estudar, como você vai financiar esses estudos, como você vai cobrar pelos seus concertos, quanto que essa renda que você vai receber dos concertos vai pagar da sua vida diária e quanto que você vai guardar de lado dessa renda diária para fazer investimentos e que tempo isso demorará para que você um dia possa, quem sabe, comprar o seu apartamento ou até ter filhos e casar e dividir as contas de uma casa. Agora, também se você é alguém com ambições maiores, que você quer ter uma loja sua, então você também precisa ter discussões sobre que volume de dinheiro você precisa para começar essa loja, como que você vai fazer para acumular esse volume de dinheiro e de que forma você vai aplicar esse dinheiro para que ele cresça mais rapidamente. Depois você precisa poder entender como que serão as operações dessa loja em termos de quanto que vai vender, quanto vai custar o que vendeu, quanto vai sobrar no final, que lucro tem. Você é sozinho nisso, você tem sócios nisso, essa loja é dona da própria loja, então comprou o imóvel ou aluga o imóvel, se aluga, que preço paga pelo imóvel. De novo, não tem vida que não passa por finanças. Você pode querer evitar, é um pouco que nem política. A gente pode querer evitar política, mas você vai ser vítima de eventos que você não está dominando. Então, eu acho importante, porque até assim, o aluno, essa questão das finanças, porque acho que é tudo, é que nem você falou, a finança ela envolve tudo. Então, assim, às vezes ele tem a visão que assim, eu quero montar meu próprio negócio. Então, tipo assim, eu quero montar um salão de cabeleireiro. Sim. Aí ele acha que é o quê? Ele arruma um espaço, a cadeira, a maquininha, a tesoura e pronto. Sim. E não tem, mas tantas coisas que você vai ter que levar em consideração, porque não é só cortar o cabelo. Se você alugou o ponto, tem o aluguel do ponto, tem água, tem luz que você vai ter que pagar. Você tem que ter uma média já de quanto você vai cobrar, para você cobrar pelo corte, fluxo de caixa, até a questão da questão assim, nem que eles falam muito da questão de preço. Uma vez eu estava até conversando com eles. Eles, pessoal, por que uma coisa... Que aí eles falavam, por que em tal lugar é tão caro? Eu falei, gente, tudo é questão do lugar, realmente. Quando eles falavam, os caras cobram não sei quanto numa batata frita e eu compro a batata e faço em casa. Uhum. Eu falei, só que naquela batata frita que você compra lá, tá embutido o aluguel, a luz, a água, o funcionário. O móvel. Tudo tá ali. Não é só a batata frita que você tá comprando, mas tem muita coisa envolvida para aquela batata frita ficar pronta. Isso. Aí eu falei, na sua casa não é você, a batata, o óleo e o sal, acabou. Isso. Aí eu falei, então gente, é isso que vocês têm que pensar na hora de montar alguma coisa, não é simplesmente eu vou lá e vou fazer. Deixa eu te dar uma experiência. A gente, mais no começo da Rio Bravo, hoje em dia a gente faz menos isso, mas a gente tinha fundos que investiam em negócios que estavam bem no começo da vida.
Isso se chama Venture Capital, em inglês. Venture Capital. Então, as pessoas trazem uma ideia para você, uma ideia, e você muitas vezes investe na ideia. A empresa, às vezes, nem exatamente existe. Nem saiu do papel. Nem saiu, não tem um CNPJ. Mas a pessoa tem uma ideia. Por exemplo, eu quero fazer uma fábrica no Brasil de implantes dentários, porque eu consegui trazer de sócio um sueco que tem uma tecnologia e uma patente dele de implantes dentários, e os custos de fazer isso no Brasil seriam atraentes e o mercado seria esse. Muito bem. A nossa experiência, quando você faz Venture Capital, esse tipo de atividade, você tem que olhar centenas de projetos para escolher alguns. Essa estatística de números é central. Se você tentar investir tendo analisado só alguns projetos, você vai dar errado, porque é importante você espalhar o risco, diversificar o risco das formas, das diferentes decisões de investimento. Então você quer olhar muitos investimentos. Então você fica lá recebendo as pessoas que vêm e que te apresentam pela internet o que a gente chama de plano de negócios. E a gente tinha uma frustração muito grande, perto da experiência que alguns de nós já tinham disso nos Estados Unidos, porque as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas do dia a dia, elas têm uma noção de plano de negócios muito boa, que eu não sei se é da cultura americana ou se já vem da escola americana, mas qualquer pessoa que vai te apresentar uma ideia de negócio nos Estados Unidos, em princípio, tem um pensamento bem organizado sobre o que isso quer dizer, que é: eu quero te propor montar um negócio para comercializar placas de espuma que são acusticamente eficazes, e quero fazer isto em São Paulo. Vai ser um negócio que só vai funcionar pela internet. Eu vou comprar a placa de espuma dos lugares tais, que vai me custar isso, e consequentemente eu acho que eu consigo fazer isso de dinheiro porque o tamanho do mercado seria isso. No Brasil, frequentemente a gente recebia as pessoas, e as pessoas, em vez de nos apresentar um plano de negócios, elas apresentavam quase que uma história da vida delas. Então elas chegavam lá e falavam assim: a gente se conhecer, eu conheci o José quando a gente fazia faculdade juntos, e muito tempo a gente achava que a gente podia desenvolver um negócio juntos. Primeiro, tudo isso que ele já me contou não me importa. Talvez depois eu queira saber isso. Primeiro, a gente quase que sempre tinha que falar: faz o seguinte, começa me dizendo o que você vem me propor fazer. Sorvete, placa de espuma acústica, uma escola particular do lado da escola pública que vai resolver as demandas de gente que não estava satisfeito com a escola pública, mas vai ser um preço acessível. Ou qual é a novidade que você tem para me contar? Então, isso vem de um exercício. Você precisa fazer isso algumas vezes. Que ninguém nasce fazendo yoga. Ninguém nasce lendo livros complexos. Né? Ninguém nasce sozinho sabendo marcar gol de placa de falta. É preciso treinar e treinar e treinar para chegar lá. Eu acho, então, eu acho que é assim, acho que você já introduzindo, porque acho que no Brasil não tem mesmo essa cultura de você pensar em finanças. Não. A gente pensar muito no imediato. Sim. Eu acho que a gente tem esse problema. E assim, até os nossos alunos, a gente pensa muito em imediato. E esquece de pensar em fazer algo a longo prazo. Sim. Então, assim, até na hora de montar um negócio, eu penso assim: consegui esse dinheiro, eu vou montar esse negócio. Mas eu não penso, calma aí, mas deixa eu ver como é que eu vou conseguir manter esse negócio, como é que eu vou fazer para manter. Já pensa logo, vou fazer, eu abro e vejo, seja o que Deus quiser, vai na base do seja o que Deus quiser. Se no início deu certo, peraí, eu não vou fazer um caixa, eu não vou deixar um dinheiro reserva, aí começa a investir, e quando vê o negócio já não deu mais certo. Então, a gente tem os alunos com o dia a dia deles, eles são muito imediatos na própria escola. Então, trabalhar o que igual quando eu chego pro meu aluno e falo assim, agora final do ano foi muito comum, né? Passei de ano? Tá. Se você passar de ano, e aí, o que você vai fazer daqui 5 anos? Não, eu quero saber se eu passei de ano. Mas qual é o seu plano se você passar de ano? E aí, o que você vai fazer no ano que vem? Não.
O ano que vem, depois eu vejo. Eu só quero passar esse ano. Sim. Então, é aquele plano do imediato. Eles não pensam... E aí, você já está pensando no seu curso superior? Não. Você já está pensando o que você vai fazer no ano que vem, quando for para o ensino médio? Vai fazer algum curso? Não. Então, é muito imediato. Foi essa prova paulista, o exemplo disso que teve agora, que está tendo essa prova paulista, e eles vão poder concorrer à bolsa. E a prova ela é acumulativa. E eu falei para os meus alunos do primeiro ano, eu falei, gente, vocês estão no primeiro ano, mesmo que você pense, eu não quero fazer uma faculdade, você tem esse pensamento hoje, mas daqui 2 anos a coisa pode mudar. E aí você não faz a prova, ou você faz a prova de qualquer jeito, vai prejudicar você lá na frente. Exatamente. Esse mosquitinho. Então, é uma visão que eu acredito que trabalhar finanças vai ajudar muito isso. Então, eu ia falar isso, porque a finanças não é só você aprender a administrar um dinheiro, ou investir o dinheiro. É administrar a sua vida, como você falou. A finanças a gente não tem como correr disso. Não, uma pessoa que cuida da casa, seja o dono de casa, a dona de casa, o casal fazendo as finanças juntos, e isso é um hábito central da vida, que é você ter um dia por semana, às vezes é um dia por mês, em que você senta e fecha as contas, como é que foi as entradas, como é que foram as saídas, estamos conseguindo pagar, sei lá, o nosso cartão direito, estamos conseguindo guardar um tanto de dinheiro por mês para a gente ir fazendo o nosso pequeno acúmulo de capital, para que a gente tenha uma reserva para eventuais problemas, para que a gente possa pensar em começar a comprar uma casa, um apartamento no futuro, ou construir alguma coisa, ou para ajudar na velhice dos nossos pais que talvez não tenham acumulado essa poupança antes. Por aí vai. Então, de novo, é uma coisa bem simples do dia a dia. Agora, eu estou pensando aqui, a melhor forma de engajar as pessoas com finanças, na minha opinião, é através, primeiro, dessa história de planos de negócios. E fazer um concurso de plano de negócio é uma ideia super legal. Porque todo mundo tem um plano de negócio na cabeça. Eu gostaria de ter um cabeleireiro afro, eu gostaria de ter eu gostaria de ter uma equipe de DJ para ficar locando em festa. Eu gostaria de vender bolsa feita por artesanato de pessoas que eu conheço. Tá bom, então vamos lá. Transforma essa sua ideia num pequeno plano de negócios. Através disso vai vir as coisas elementares das finanças, que é vender, receber, pagar, consequentemente tomar decisões de como financiar tudo isso, de onde tirar dinheiro para isso, se paga aluguel, se não paga, como é que paga, se vai ter site, como é que paga a pessoa do site, de onde vem o dinheiro, que tipo de lucro isso vai dar, que retorno isso dá. É uma forma muito legal. E eu acho que gera a responsabilidade desde cedo. Porque eles começam a... Porque o bom é que eles começam a ter a visão da responsabilidade. Sim. De organizar, de fazer a anotação, a planilha. Então, eu acho muito bacana, porque eles começam a ter a visão de responsabilidade. Eu tive uma experiência com isso quando eu fiz um curso no Senac há muito tempo atrás, que era de suporte de rede de computadores. Sim. E aí a gente trabalhava no curso como agência. Então, tinha o presidente, tinha o vice-presidente. E aí a gente teve que montar um projeto. Só que assim, a gente teve que fazer toda a questão do projeto. Eu lembro que até meu grupo, na época, ainda estava começando a chegar lá. Foi o quê? Foi em 2001. Não, 2002. 2002 a gente ainda estava começando a entrar em informática no Brasil. E aí a ideia que meu grupo teve era o quê? De fazer tipo uma lan house na sala de espera do aeroporto. Então a pessoa tem que chegar antes, ela comprou a passagem de avião, ela ganhava como cortesia 1 hora para ficar usando a internet enquanto espera o voo. Porque na época você não tinha celular com internet, você mal tinha celular com câmera na época. Sim. E aí, só que assim, a gente não foi só apresentar a ideia, a gente teve que ir lá, ver mais ou menos como era a disposição da sala no aeroporto, a gente teve que fazer toda a pesquisa de valor de computadores, quantos computadores a gente ia ter que usar, como a gente ia colocar isso na sala. Então a gente ia fazer canaleta, então tinha que fazer como ia fazer a canaleta, colocar tapete anti-chamas, porque é no aeroporto. A gente teve que fazer todo o orçamento, fazer a planta, a gente teve que falar da questão também de mais ou menos como a gente ia conseguir convencer, porque quantas pessoas eu conseguiria atingir, porque a gente ia fazer
fazer o quê? Trabalhar com marketing. Uhum. Então, por exemplo, a sua agência vai patrocinar a gente, então você coloca o seu nome lá e você vai oferecer a internet de graça. Mas é marketing, ela não vai ter um retorno financeiro com isso, assim, em dinheiro. Vai ter um retorno na questão do marketing. Então, tudo isso a gente teve que ir atrás para saber. Certo. Que até um colega meu, ele queria fazer um negócio que ia elevar demais o projeto. Aí eu falei, a gente está trabalhando com um projeto que a gente vai trabalhar com marketing. Aí eu falei, então, se a gente colocar um piso elevado, vai subir demais o projeto. Você tem que pensar isso, para a empresa patrocinar a gente. Aí eu falei, aí eu até na época eu dei um exemplo, eu falei, o que o Jornal Nacional vai conseguir atingir um dia de telespectador, a gente vai atingir um ano com esse negócio. Então a gente não pode fazer um custo de um projeto tão alto, porque ele vai falar, para que eu vou fazer o marketing aqui se eu posso simplesmente anunciar num Jornal Nacional, então. Então, assim, a gente teve que pensar em tudo para fazer o projeto. Não foi só fazer uma planta e falar, o meu projeto vai funcionar assim. Aí, meu grupo, até a gente tinha um colega meu que o pai dele trabalhava numa assistência técnica. E aí, ele tinha um fax, tu vê, na época era fax. Aí, a gente deu o telefone, que a gente tinha que criar uma empresa. Então, a gente ligava para as lojas para pegar o orçamento, se apresentando como uma empresa mesmo. Que a gente deu o nome de Lantec Informática. Fala, eu tô com a Lantec Informática, a gente queria saber um orçamento para tantos computadores assim, quanto sai, que não sei o quê. Você poderia mandar um fax para esse número? Aí a gente ia avisar para ele, o cara vai mandar um fax aí. Aí ele já atendia como Lantec Informática, porque quando as pessoas viam que era só para um projeto da escola, eles não iam querer passar um orçamento pra gente. Sim. Então, assim, a gente teve que pensar muita coisa e foi muito legal, foi uma experiência muito legal isso. Sim. Não tem nada melhor do que tentar fazer um negócio para você aprender a realidade da vida. Primeiro, trabalhar é uma maravilha, né? Ajuda a gente a estudar, trabalhar, porque te dá um contexto de por que fazer as coisas. É muito mais fácil você enxergar razão no que você está estudando, se você está trabalhando até de caixa no supermercado, ou limpando algum ambiente, ou ajudando numa mecânica, seja o que for. Então eu acho isso assim muito virtuoso. A turma que foi lá falar com a gente na Rio Bravo, todo mundo tinha uma experiência de trabalho de call center, uma pessoa tinha. Enfim, agora, trabalhar é muito bom e importante, até porque também gera uma renda, ajuda em casa e tal. Agora, tentar construir um negócio pode ser muito mais doloroso, mas é muito também enriquecedor. Acho até mais do que trabalhar, como experiência, porque você receber um salário, tudo que vem por trás daquilo, às vezes você não está preocupado. Você chega lá, você escreve no caixa as coisas, tal, você saiu naquele horário, você tem os seus direitos, você tem a carteira assinada, você é um receptor de certas coisas. Se você tem que você mesmo fazer a coisa acontecer, dói bem mais, porque você tem que arrumar todas as variáveis da contabilidade, passando pela conta do telefone celular, se tem app ou não tem app, enfim, é mais complexo. E você, às vezes, vai ter funcionários, você vai ter que pagar aqueles funcionários todos os meses. Essas experiências, quase todo mundo que tem sucesso assim, na vida teve uma experiência dessa de ser um empreendedor, uma empreendedora de alguma coisa, às vezes pequena, às vezes prosperou muito, às vezes quebrou, muitas vezes quebrou pequeno. Também porque é que nem, de novo, jogar futebol. Até você conseguir marcar gol bom, você vai chutar muito a bola fora. E vai errar muito. Mas eu falo para os alunos, gente, as coisas é construídas aos poucos. Aí às vezes eles perguntam para mim, professor, que faculdade dá dinheiro? Eu, nenhuma. Eu falo para eles, nenhuma, porque quando você terminar a faculdade, o que você vai ter de vantagem é o diploma. Acabou. Dali é construção. Sim. Eu falei, Seu diferencial. eu falei, dali é construção, dali é trabalho, eu falei, você não vai chegar assim, eu falei, você pode fazer engenharia, tá? Você não vai terminar a engenharia, já pegar numa empresa grande E não, receber um bom salário. Chega lá, não. já ganhar 15 mil, não, é construção, gente. Exatamente. Então, acho que assim, essa questão de dar algumas mudanças no currículo, acho que essa questão foi um acerto, assim, porque não é a minha área, que eu sou língua portuguesa. Então, assim, mas é uma área que é importante para todo mundo. Então, não, acho como que... minha área, eu acho demais. Eu tô feliz. Então. Porque você não fica ali engessado, né? Você pode trabalhar ideias e assim, eu achei bem bacana. Eu achei que até demorou para isso acontecer.
poderia ser desde o 6º ano, né? Mas já trabalhar com o 8º e 9º ano eu já acho bem bacana essa ideia. Já, porque ele já tem também a cabecinha ali já mais focada. E eu achei bem bacana a ideia. Não, tem um aluno, você falou que faculdade dá dinheiro. Só me fez pensar, uma das pessoas de mais sucesso que eu conheço, nas minhas experiências como professor na rede pública com voluntário, né? É um jovem lá de Campos do Jordão, que Campos do Jordão tem umas 3, 4 escolas de balé de qualidade mesmo, porque Campos tem o privilégio de ser um lugar de música erudita, de receber, e por alguma razão, e ele não tinha recursos, eles deram bolsa para ele estudar, e ele já dançava lindamente já no fim do colegial, do ensino médio. Bom, só para contar uma história, faz uns 15 anos já que ele terminou, hoje ele mora no Chile, tem uma vida muito bacana, mora numa ilha linda, ele é casado com um outro homem, com um rapaz, eles são os dois muito, enfim, maduros, positivos, estáveis, e ele é um bailarino em alta demanda, ele dança em Santiago, em musical, dança em obra clássica. Aí você vai falar assim, balé dá dinheiro? Eu acho que não é essa a questão. Não sei, dependendo de quem você for, tudo é possível. Ele está vivendo a vida que ele construiu e que ele ama e que engaja ele, e olhando de fora, a gente vê que é uma pessoa feliz, estabelecida, positiva, ajuda os pais, ajuda os irmãos. Eu acho assim que quando você tem uma meta, eu tenho, assim, até falando de uma coisa mais pequena, uma ex-aluna minha, ela queria ser tatuadora. E aí os pais acabaram, tatuador não é profissão. Aí ela falando comigo, eu falei, mas o que você gosta de fazer? Ela, tatuar, mas meus pais falam que eu tenho que fazer uma faculdade, que tatuador. Aí eu falei, vai tatuar. Falei, é o que você gosta de fazer? Aí eu falei, com o tempo, você vai começar pequeno. Eu falei, a mesma coisa, se você fizer uma faculdade. Falei, tá, a mãe dela queria que você fizesse direito. Falei, você não vai terminar a faculdade de direito e já ter um monte de cliente. Você vai ter que batalhar. Aí eu falei, a mesma coisa, a faculdade, você vai arrumar um estúdio para trabalhar. Hoje em dia ela tem o estúdio dela, é até difícil conseguir marcar um horário com ela, porque ela tem muito cliente, ela trabalha pra caramba. Ela até faz umas tatuagens em mim também. E aí viramos clientes da aluna, eu virei cliente da minha ex-aluna. E ela faz um trabalho aqui perto da escola? Perto da escola. E ela faz um trabalho super bem, o trabalho dela é muito bom. E ela, assim, agora ela tá com o estúdio dela já. Aí ela já tá até com planos para sair daqui, porque como ela tem, ela quer explorar outros tipos de tatuagem, e aqui, querendo ou não, as pessoas não têm, ela quer fazer realismo. Aí as pessoas aqui não se interessam pelo realismo, até porque tatuagem realista é muito caro. Não sabia. Então é muito caro, porque é um curso caro, é um investimento alto que você tem que fazer. Então, assim, você vai ter que correr atrás para cobrir esse investimento que você fez. Então aí ela está querendo montar um estúdio em outro lugar justamente para explorar outras vertentes de tatuagem que são um pouco mais caras, que aqui não tem tanta saída. Entendi. Então assim, mas é uma coisa que ela construiu ao longo de... Nossa, mais de 6 anos, muito mais. Não, peraí, a Tainá se formou aqui em 2013, já vai para 10 anos. 10 anos. Que eu tô nessa escola há 12 anos. Vai rápido. Eu tô na escola, eu fico parando para pensar, você fala, gente, eu já vou para 13 anos só de escola México. Tem mais uma. Qual é a sua visão de dificuldade de um aluno numa escola pública para ele se empoderar diante da sociedade? Porque uma coisa é a nossa realidade. E outra coisa são a realidade de outros alunos que já têm uma estrutura financeira ou familiar diferente dos nossos alunos. Então, qual é a sua visão? Nós temos a nossa visão, estamos aqui todos os dias, a gente acompanha diariamente. E a sua visão numa empresa conhecida, num outro patamar, qual é a sua visão sobre isso? Então, eu preciso falar disso com humildade, porque eu não vivi essa situação, objetivamente. Eu não sou filho de uma família que teve dificuldades de natureza financeira. Eu, na verdade, tive muitos privilégios. Então, há que se tomar com alguma resguardo o que eu vou dizer, porque essa é a minha impressão olhando de fora. Mas a primeira coisa que eu acho que é importante é você ter noção da sua própria dignidade
e orgulho de quem você é. E, na verdade, muitas pessoas que estão lutando para se estabelecer têm nisso uma enorme vantagem. Não é bem uma vantagem, não é uma vantagem, mas é como se fosse assim, é alguém que guerreou mais forte para chegar naquele lugar. Então, tem mais mérito mesmo por ter chegado aonde quer que tenha chegado, porque teve que subir mais escada. Um fortalecimento. E se fortaleceu através disso. Agora, eu acho que o mundo hoje oferece oportunidades muito grandes de desenvolvimento, que antes eram muito mais difíceis de se alcançar. E eu acho que a internet é o principal local onde isso acontece. Você consegue se educar hoje no YouTube. Por exemplo, eu noto que o inglês médio das pessoas no Brasil melhorou estupidamente. E é o YouTube, quase com certeza, que fez disso. E também um pouco da televisão a cabo. Porque antes só tinha televisão de rede, Globo, e era tudo dublado, né? Então não tinha falado inglês e com subtítulo embaixo. Agora as pessoas assistem muito mais com... Então o ouvido das pessoas melhorou estupidamente. Assim como um monte de coisas você consegue melhorar só assistindo. Por exemplo, você consegue aprender a jogar xadrez muito bem usando o YouTube. Você consegue aprender a programar computador de graça com muitas coisas. Depois, se você gastar um pouquinho de dinheiro, pagar um curso, você consegue fazer muito mais ainda. Então, eu diria o seguinte, e isso vale para quem está numa escola particular também. Se educar é muito mais do que ir para a escola. Aprender, por exemplo, um instrumento musical, que também o YouTube é um lugar ótimo para aprender a tocar violão bem. Aprender a usar o computador das suas diversas formas, programação, design gráfico, fazer desafios matemáticos, ou de línguas, ou de escrever histórias, ler coisas de qualidade. Do mesmo jeito que a internet oferece um mundo de distrações provavelmente ruins para a cabeça, assim, em termos de sexo, ou de vícios de jogos, ou de coisas altamente banais, né? A vida tem disso também. Eu acho até que a internet não é nada mais do que a vida. Só que a gente precisa aprender eu não acho que você tem que banir as coisas. Você ensina as pessoas a disciplinar a vida delas. Isso aqui tem um custo sobre a sua saúde mental, sobre até a tua inteligência, sobre a tua disposição. Esse daqui é uma coisa que fertiliza o teu pensamento, te ajuda a crescer, te ajuda a prosperar. Então, eu diria o seguinte, se fosse um aluno hoje na escola, eu aproveitaria muito essas oportunidades. Participar de competições, essas Olimpíadas de Matemática, Olimpíada do que quer que seja, de português, de história, de vôlei. Ser uma pessoa engajada no mundo em volta de você. Trabalhar. Você pode ser uma pessoa super trabalhadora e que gosta de trabalhar e que aquilo que é a motivação da sua vida, eu acho isso ótimo. O que prejudica, e eu não estou falando isso do alto de quem está vendo o outro fazer errado, porque na minha família tem essas discussões também e essas realidades. O que prejudica é ficar deitado na cama olhando TikTok, scrolling no telefone celular. Isso... Não, é um momento difícil, né? O resto, estando na vida, falando com as pessoas, explorando. Hoje, por exemplo, também viajar é um assunto que não é mais o que já foi antes, de caríssimo, inacessível. Quantas pessoas conseguem conhecer pedaços do mundo já jovens, de novo, talvez guardando um dinheiro de um trabalho? Acho que viagem, você falou viagem é você saber, é você planejamento, sem dúvida. Às vezes por anos. Por anos. Sim. Essa questão que você levantou da internet eu acho interessante, que eu falo muito isso para os alunos. A internet, ela tem muita coisa banal, mas ela tem muito conhecimento. Sim. Então eu falei, vocês precisam aprender, e muita informação. Eu falei, vocês precisam aprender a pegar todas as informações da internet e transformar isso num conhecimento prático. Uhum. Aí eu fico até vendo que eu falei, o pessoal assim, que nem você falou do TikTok, uma coisa que eu descobri assim, por causa dos alunos, é que o TikTok você acha muita resenha de livro. Sim. Porque até eu vi um aluno, o ano passado, um aluno foi comprar um livro para dar de presente para o aluno,
que a aluna tinha falado do livro, eu fui atrás do livro. E tava lá, sucesso no TikTok. Eu falei, olha que legal, você pegar um livro e o livro, tipo, estourou por causa do TikTok. Eu falei, De fato. é muito legal isso. O meu filho foi educado... Eu fui casado com uma mulher judia eu sou católico, mas na tradição judaica a religião se passa pela mãe. Então os meus filhos são judeus e foram educados como judeus com orientação educacional de rabino e tudo. Mas meu filho está com 14 anos e ele tem muita curiosidade pelas coisas da vida. Ele gosta de viajar, ele gosta de inventar esportes diferentes, luta taekwondo, ele toca violão, ele tem esse motorzinho legal de procura. E ele agora andou interessado em coisa que ele nunca foi interessado, porque ele sempre se disse ateu, que ele é muito racional, muito científico. Ele começou não só a estar interessado nas histórias bíblicas, mas especialmente do Novo Testamento. Então, que era um mundo fora do que era a realidade judaica dele. E sabe onde ele está lendo as histórias condensadas? No TikTok. Porque acho que ele segue umas contas que contam histórias da Bíblia. Por acaso ademais é em inglês que ele vê. Então, aí agora ele anda perguntando para mim, o que você acha que nada assim, cacete, dogmático, não, assim, ele bem interessante. Ele falou assim, pai, a história tal na Bíblia, as XYZ, quando acontece isso, vou falar uma que não sei qualquer, em que essa distribuição dos pães e que os pães se multiplicam na hora, o peixe, aí o que significa isso? Qual a tua impressão do que é essa parábola, a metáfora... E olha como expandiu, no TikTok, né? Que podia ser então a questão não é o meio, não é o TikTok que é ruim, é o conteúdo que está lá dentro. E o que você mesmo está trazendo para você. O Thiago, por exemplo, ele consome muita coisa no YouTube de história. Não sei se vocês já viram, tem uns negócios que chama Oversimplified, que é a história contada com os bonequinhos de pau, assim, que desenhadinhos, assim, e os caras vão ter para a esquerda, para a direita, mas tem tudo, tem desde a ocupação da Índia, a Oceania, a história das Américas, independência dos Estados Unidos, tem a história da humanidade contada ali. E é muito bem contado, então é muito rico, muito interessante. Então, enfim... É a administração do tempo e do que você quer. O que você quer para você. Você gosta de... Sim. Eu falo para ele, gente, tudo assim. Eu falei, quando você abre a internet, qualquer página que você abrir, vai estar um monte de coisas fúteis. Cabe você saber garimpar o que é legal. Eu tiro assim por mim. Quando eu comprei meu computador há muito tempo atrás, meu computador com meu acesso à internet, eu sempre fui louco por literatura e gosto de música. Então eu sempre gostei do modernismo. Aí eu comecei a garimpar sobre o modernismo. Eu falei, agora eu tenho uma fonte aqui que eu acho tudo. E eu começava a ler vida de autor, e começava a ler. Aí eu fui estudar sobre a Tropicália também, começava a ler sobre a Tropicália. E vários livros gratuitos. E aí você vai assim, então eu falei, gente, eu fui atrás. Então eu fui enriquecido daquilo que eu gosto. Falei, então vocês não dá pra... Eu falei, né, é legal ver vídeo, dar risada lá com o vídeo, mas você ficar só nisso não dá, né? Exatamente, é saber, eu tenho... Tem umas cachiclé. São coisas que, tudo bem, a vida tem disso, assim, um pouquinho disso, mas você tem que... Disciplina é muito importante. Disciplina implica necessariamente em você falar, agora eu vou sair da cama. Aquele minutinho a mais de deitar já deu. Agora eu vou levantar, agora eu vou tomar banho, eu vou sair. Cada um de nós precisa ter dentro de si esse motorzinho de arranque. Agora chega de chiclete, agora chega de ficar olhando dancinha no TikTok. Deixa eu fazer algo útil, né, que eu consiga um resultado depois disso. Você tem alguma pergunta específica? Acho que eu queria falar só assim, pra fechar assim. Ele assim, você de uma empresa, tudo. Como é que foi pra você, assim, essa questão da aproximação com a escola pública, assim, se te chocou muito a realidade? Não, nem um pouco. Eu devo dizer também o seguinte, só pra você ver que tipo de vida que eu tive, assim, eu nasci no Brasil, mas com 6 anos meus pais se mudaram para Londres. E aí depois de 3 anos a gente se mudou para Bélgica, para Bruxelas. Depois nós voltamos para o Brasil. Depois eu fui estudar nos Estados Unidos. Mas, então você fala, pô, que coisa bonita, elegante, mas são palavras só isso, porque tem várias formas de você estar nesses lugares. Mas em Londres, eu não quero
dar a impressão de que era uma coisa difícil. Não era. Mas nós estávamos num lugar muito bom de Londres, mas eu estudava, como todo mundo, praticamente, eu estudava na escola pública lá. Então, a primeira coisa que me vem, esse foi o momento que eu estudei em escola pública na minha vida, em Londres. Eu estudei em duas. Uma escola católica pública, chamava Escola do Rosário, Rosary School, e a outra chamava Fitzjohn School. E eram escolas que eu comparo, assim, com o que eu vejo aqui. Tem alguns elementos, assim, parecidos, porque é uma escola muito mais democrática, né? Se você estuda um certo tipo de escola particular, que eu confesso que eu estudei, praticamente você só vê um tipo de pessoa. São, no fundo, às vezes, as pessoas que também você vê no mundo de negócios, depois vai misturando um pouquinho, mas não é muito democrático. Os pais até meio que se conhecem, as pessoas todo. Na escola pública tem muito mais variação, né? E tem muito mais desafio, assim, para você se dar com as pessoas, porque não é todo mundo tão igual, né? Às vezes tem até uma pessoa que é bem mais privilegiada, tem uma pessoa que não tem nada na vida. Na escola pública da Inglaterra, às vezes tem uma pessoa que é um refugiado de um país africano. Então tinha disso. Agora, eu diria o seguinte, onde eu fiquei mais preocupado com a escola pública, eu vou te dizer que não foi nem no Brasil. Foi que quando eu fui para os Estados Unidos estudar, tinha um programa que, se você era estrangeiro, você podia fazer parte como voluntário, que chamava, em inglês, Global Classroom Project. Então, projeto da sala de aula global. E era o seguinte, se você era aluno de uma dessas universidades, você podia ser voluntário e ir nas escolas públicas de Boston, falar sobre o seu país. Então, eu virei um cara que falava sobre o Brasil. Acabou que eu tinha um outro amigo que estudava na mesma faculdade que eu, chamava Edu, que também era um brasileiro, então a gente fazia de dupla. E a gente deu essa aula voluntária num monte de escola pública de Boston, mas aí eu vi um mundo que eu nunca vi aqui na Parceira de Educação, talvez porque eu não fui em certo tipo de escola, mas acho que, não sei. Mas, tanto eu vi escolas públicas que pareciam uma escola particular de alto custo aqui no Brasil, tipo a escola americana, graded, uma coisa assim, sem posts, tudo impecável, mas era no bairro de gente mais abastada. Quanto no sul de Boston, que é a região mais pobre, eu vi escolas públicas que, cara, tinha detetor de metal para entrar na escola contra arma, tinha trancas, assim, que você via que era, assim, de alguém que já tinha sofrido um arrombamento, boçal. O professor tinha que gritar com os alunos para eles pararem de falar. Numa das aulas teve os pais, imagina, eles tinham para receber esses estrangeiros todos que iam falar. Eu fui falar sobre o Brasil com meu amigo, outro foi falar sobre Tailândia, outro falou. Os pais fizeram um almoço de comida que eles mesmos tinham feito, sabe? Tipo um piquenique, né? Os pais. Aí meus alunos fizeram uma zorra nesse almoço, fizeram uma guerra de comida, jogaram a comida uns nos outros. Aí, isso sim era o caos, e preocupante, e negativo, e eu falava, nada de bom está saindo disso daqui. Isso daqui é quase que um treinamento para não dar certo, né? Isso eu vi, que a gente falou, o que eu mais vi aqui de difícil foi barulho no corredor, ou às vezes, eu sentia quando dava aula, sempre que eu tinha que entrar na aula, ele falava, arruma a sala de aula, por favor, coloca as carteiras direito. Outra coisa que eu pedia era cata o lixo tudo e joga tudo fora, porque às vezes era fim de dia, estava cheio de papel no chão, eu falava, não vou começar a aula enquanto as carteiras não estiverem certas, enquanto o lixo não estiver jogado certo, e todo mundo estiver sentado prestando atenção em mim. Tem uns que podem prestar atenção mais, menos, mas todo mundo vai ter que respeitar. Outra coisa que eu também não aceitava era que eu vi isso num livro americano, que não pode assistir aula com o capuz em cima da cabeça. É importante para você poder ver o aluno. E pelo aluno ficar escondido lá debaixo daquele capuz, porque às vezes fica lá, tipo, não olha para mim, não pergunta para mim, eu tô aqui escondidinho aqui, não me pede para resolver um problema, não me pede para vir para a lousa. Então eu tentava sempre romper isso. Mas eu mais tive otimismo e positivas experiências disso tudo, de todas essas escolas públicas com que eu tive envolvimento. E eu vejo que o Estado de São Paulo
durante todos os anos, pessoas que têm um verdadeiro interesse em evoluir em educação pública. A gente pode não estar conseguindo os resultados que a gente quer nessas provas ainda, mas que existe uma consciência, uma vontade, e existem recursos sendo jogados nisso, eu não tenho dúvida. E a gente vai vencer essa batalha, mas eu acho que vai vencer quanto mais gente estiver nas escolas, quanto mais gente estiver dando esse podcast aqui, uma outra pessoa de outra empresa, visitar, saber, entrar na escola, não ficar olhando só do lado de fora, não ficar com medo da hora da saída da escola, porque tem gente de mau caráter, ou sabe, se a polícia está ali. Não, nada disso. Desmistificar essa história e fazer da escola o centro de convivência principal de todos os bairros, de todo mundo, de todo mundo. Isso é que eu acho que é o caminho que todos nós estamos procurando. Acho bem importante. Eu tenho mais perguntas aqui. A gente já falou tanta coisa. Que a gente faz um roteiro, mais um roteiro. Legal. Mas assim, Vocês ficaram muito impressionados com a nossa competência no vôlei, porque a gente chegou aqui achando que a gente ia perder, a gente ganhou. Só tinha um pequeno reforço ali. A gente tinha uma bomba nuclear, né? Vou ser sincera, torcemos contra. Que a gente trouxe, eu sei, a gente deu uma manipulada e trouxe um profissional do vôlei. E aí, até o nosso diretor tentou jogar, mas não deu muito certo. Mas nossos alunos tentaram. Nós queremos continuar, vamos fazer também tênis de mesa, vamos fazer mais integração desse tipo. Foi muito legal, porque quando o Quaresma veio aqui, nossos alunos, como é que eles gostam muito de vôlei, eles ficaram muito maravilhados com o Quaresma, assim, porque essa escola, eu acho que ela tem um diferencial, essa escola, eles gostam realmente de vôlei. A gente teve aluno que tem o Vilava, que tem uma estrutura um pouco melhor que a nossa. A gente teve aluno que foi pra lá por causa do vôlei, mas acabou voltando, porque eles falaram, não, aqui, porque aqui, querendo ou não, a gente tem um contato diferente com eles. Eles falaram, lá eu era o número na chamada, aqui eu sou um aluno. É isso, então assim, isso, toda a diferença. Porque eu acho que assim, eu falei, a experiência do México pode dar certo em qualquer escola, talvez sim, talvez não, mas a gente conseguiu construir um elo, porque eu dou aula aqui há 12 anos, vou para 13 anos dando aula, e uma coisa que eu sempre falava assim é que, falta aos alunos criarem uma identidade com a escola, que foi o que você falou. A gente precisa trabalhar para que o aluno crie uma identidade, que ele goste disso, que ele se reconheça aqui dentro. E hoje no México a gente tem isso. O aluno, os pais dos alunos e os vizinhos. Mesmo que seja um senhorzinho que não tenha mais aluno nenhum, esse senhorzinho tinha que frequentar a escola, talvez vir ler na biblioteca da escola, tomar café na cafeteria, sabe? Fazer da escola um lugar aberto para a sociedade. A gente fez agora no sábado, a gente fez a apresentação das eletivas, a combinância das eletivas, que é a matéria diferenciada que eles têm. Certo. E aí a gente abriu para a comunidade e veio bastante gente. Maravilha. A gente fez vários eventos. Então, assim, que é legal que os pais veem que não, o filho dele não está só aqui sentado copiando lição da outra. Isso aí. A escola, ela é viva, ela é orgânica. É isso aí. Ela sempre está em movimento. E eu acho que nem no seu caso, você que já vem para a escola, a pessoa que vem aqui, ela consegue enxergar isso, que a escola, ela é uma coisa viva. E hoje estamos com a escola vazia. Hoje estamos com a escola vazia. E garanto que se estivesse chegando no corredor, todo mundo ia conversar. Ia perguntar quem você viu o contato que você teve com os alunos do vôlei. Não, sem dúvida. Já vim aqui várias vezes. Então. Mas então acho que é isso, gente. Tá Queria bom. agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite. Foi muito bacana. Bom esse bate-papo. Trouxe muitas ideias, muitas conversas. Legal. E, viu, Michael, a gente conseguiu. A gente conseguiu, o Michael. A gente. Precisamos do emprego no ano que vem. Mas é isso, gente. A gente queria agradecer muito sua participação. Obrigado. Foi muito bacana. Pode vir quando quiser. Virei. Tá? É convidadíssimo. E eu também a gente também quer ir na Rio Branco. Mas faremos. Pode dia só dos chamar. professores. Que a gente quer também. Tá bom. Então é isso, gente. Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado.